Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui duas provocações feitas aí por dois ex-aliados em que Bolsonaro tentou se aproveitar, tentou criar comoção por conta de uma decisão do Moraes sobre uma das presas ali do 8 de janeiro. Só que, depois do depoimento lá em que o Bolsonaro chamou o Moraes para ser vice, brincando, é claro, mas essa brincadeira pegou muito mal na sua base de apoiadores. Aí as pessoas agora pegam a postura do Bolsonaro nesse depoimento e a postura nas redes sociais e mostra a diferença. É um leão nas redes sociais e um gatinho diante do Moraes. Eu vou trazer duas provocações aqui interessantíssimas em relação a isso e também falar de um projeto de lei apresentado por um senador famoso, que eu já critiquei muito aqui nesse canal, mas que aqui ele está correto. Eu vou trazer quem... E é uma ideia muito interessante de proibir aí, criminalizar quem explorar ou promover esses negócios aí de aposta online, bet e tudo mais. Vamos trazer detalhes sobre isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Eu entendo, faz parte, manda o joinha pra baixo. Comenta, a sua opinião é muito importante. E se puder, espalhe o vídeo, compartilha, coloca no status do Zap aí, que isso ajuda demais. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, aquele interrogatório do Bolsonaro no STF, já tem uns dias, é engraçado, aconteceu, foi um alvoroço, todo mundo falou daquilo, inclusive nós aqui nesse canal, e passou, e quase ninguém comenta mais, parece que a coisa aconteceu tem um ano, né? Que já passou tanto assunto no meio disso tudo que vai ficando para trás, porém... Vamos trazer aqui duas provocações aí recentes, né, feitas por ex-aliados e que têm um peso diferente. Uma coisa é tipo eu ou qualquer outra pessoa que nunca foi aliada do Bolsonaro provocá-lo. Outra coisa é um ex-aliado, é quem apoiou, quem ajudou a elegê-lo lá em 2018 e de repente cai a ficha e tenta de alguma forma agora alertar para que outros que eventualmente continuem aliados despertem, acordem para a farsa, para a fraude que é o bolsonarismo. Vamos trazer aqui, lembrando que diante do Moraes, o Bolsonaro brincou, chamou de senhor, ministro, brincou, quer ser meu vice? Posso fazer uma piadinha? E riram ali, todos muito bem-humorados e tal. O que contrasta com a postura do Bolsonaro nas redes sociais, também nos carros de som, nos eventos que vai, parece um leão contra o Moraes, né? Já amansou bem, depois saiu da presidência, deu uma amansada boa, mas nada se compara ao que aconteceu lá no interrogatório. E aí, recentemente tem uma decisão, até uma manchete aqui do Pleno News. Alexandre de Moraes nega prisão domiciliar para mãe de 7 filhos. Bom, eu não li, mas olhando aqui a manchete, tem lá a foto da mãe e atrás, certamente, duas menores de idade ali, com o rosto ali, né, protegido para não revelar a identidade delas. E não, repito, não vi a decisão, mas quando colocam mãe de 7 filhos, a mãe de 7 filhos deveria ter pensado melhor antes de participar, né, antes de fazer o que fez para estar presa. Então, assim, a pessoa que tem muitos filhos, ela não pode sair cometendo crimes por aí e falar, não, vou cometer crimes porque aí, né, eu não vou ficar presa, eu vou ficar presa em casa, na prisão domiciliar, já que a quantidade de filhos que eu tenho me garante a liberdade. Então, deveria ter pensado melhor antes, né, assim como vários outros que estão presos aí e que entraram com pedido de prisão domiciliar e não conseguiram. Agora, aí o Bolsonaro compartilhou essa manchete nas suas redes sociais e não escreveu nada. Mas é claro e óbvio que ele publica isso, uma crítica ao Moraes, já que a manchete traz ali a decisão, e como se fosse um apoio a essa mãe de 7 filhos. Aí o Danilo Gentili, que apoiou o Bolsonaro em 2018, printou o post do Bolsonaro e escreveu o seguinte: segundo você, falando pro Bolsonaro, seu covarde, essa mãe de 7 filhos é maluca. E o Alexandre seria o seu vice, porque diante do Moraes, o Bolsonaro disse que aqueles que estão presos por conta do 8 de janeiro são malucos, e ele brincou com o Alexandre de Moraes, chamando-o para ser seu vice em 2026. Então uma coisa foi lá diante do Moraes, a galera é maluca, que isso, não tem nada a ver com eles aí. Aí depois esses malucos servem para tentar sensibilizar e trazer aí algum tipo de ajuda para o Bolsonaro, para tentar manter essa base que o apoia nas redes sociais. E teve também o perfil paródia, o Alan dos Panos,
que ironiza aqui o Alan dos Santos, que também apoiou o Bolsonaro em 2018, postou o seguinte: Ei, Jair Bolsonaro, se o Moraes é tão ruim, por que estão pedindo anistia para ele? Quando esteve frente a frente com ele, você o chamou de meu ministro e ainda pediu para ele ser seu vice. Só lembra dos patriotas presos quando é para usar a desgraça deles politicamente, covarde. Então tá aqui duas provocações, né, pesadas contra o ex-presidente e eles estão cobertos de razão. O Bolsonaro, de fato, usa os patriotas, né, quando é para se beneficiar politicamente, tentar criar alguma comoção para ele próprio, Bolsonaro, mas quando a coisa aperta, aí os patriotas são chamados de malucos diante do Moraes, como aconteceu, a gente viu lá nisso aí que é um teatro, né, que o Bolsonaro promove, não é de hoje, e infelizmente tem muita gente que acredita nele. Bom, vamos falar aqui agora de um assunto que é o seguinte, aqui no canal já disse 200 mil vezes que quando um projeto de lei é bom, não interessa o autor, não interessa o partido, eu vou vir aqui e vou elogiar, que é o caso aqui agora. Aqui vai dizer que o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, já muito criticado nesse canal, mas também elogiado quando eu entendi que merecia elogios, apresentou o projeto de lei 2662/2025, que criminaliza o funcionamento e a promoção de apostas virtuais no Brasil. O texto propõe penas de reclusão de até 7 anos e multa para quem criar ou administrar essas plataformas, além de até 5 anos para quem fizer propaganda ou apologia a esse tipo de jogo. Vejam bem, não está criminalizando quem joga, que acaba sendo vítima da propaganda, enfim, de quem faz esse tipo aqui de situação. Então, a proposta também revoga a regulamentação das plataformas de apostas no país. O parlamentar argumenta que o acesso facilitado aos jogos está agravando problemas sociais. Os jogos online estão destruindo famílias. A ludopatia, a compulsão por jogos de azar, estão gerando graves problemas financeiros, emocionais e sociais, afirma então na justificativa da proposta. Segundo Cleitinho, o objetivo é combater uma prática que, em sua visão, causa danos à população mais vulnerável, e aqui causa mesmo. Isso aqui é uma questão óbvia. Ele critica diretamente o governo federal por ter proposto a regulamentação mais recente, abre aspas para ele. O governo do PT propôs, o Congresso Nacional assinou embaixo e o presidente Lula transformou em lei o texto que autoriza a exploração de apostas em jogos eletrônicos, o que eu lamento profundamente. É inacreditável que um governo que se diz aí, ou que se apresenta, pelo menos no imaginário do povo, nem se apresenta mais como progressista de esquerda, tenha feito isso aqui. Se isso aqui fosse feito no governo Bolsonaro, boa parte dos políticos do PT e de outros partidos ditos de esquerda estariam criticando, condenando, um absurdo, tem que proteger o povo, mas foi no governo do PT. E aí quem criticaria numa outra situação aplaudiu, né, e disse aí em nome da arrecadação, de regulamentar. É lamentável, sob todos os aspectos aqui. O senador também menciona dados do Banco Central, que teriam apontado um gasto de 3 bilhões de reais em apostas em apenas um mês de 2024 por beneficiários do programa Bolsa Família. Foram 24 milhões de brasileiros perdendo dinheiro, argumenta. Imagina isso aqui, pessoal. O pessoal pega o dinheiro do Bolsa Família, que quem tem direito a receber é alguém que está numa situação difícil, pega parte desse dinheiro e vai gastar em bet. E boa parte disso é perdido, fica para o dono da bet. Cleitinho também reforça o apelo ao perigo representado pela presença das apostas nos celulares. Não podemos permitir que o celular se torne um cassino na palma da mão. Aí tem gente que fala assim, William, mas se você não liberar isso, a pessoa vai então na casa de aposta escondida aí, não sei o quê. Mas a facilidade do acesso incentiva o uso, é claro e óbvio. E se você, né, proíbe de um modo geral, e você tem apenas quem faz de forma ilegal, e aí você vai lá, acha, pune e tal, e criminaliza e põe as consequências. Ah, mas vai ter um cassino escondido funcionando. É muito mais difícil da pessoa ir num cassino escondido, numa casa de jogos escondida, do que quando você tem na palma da mão. Entrar aqui no aplicativo, baixa ali qualquer um que você quiser, e aí escolhe, e tá aqui jogando com uma facilidade enorme, perdendo dinheiro. Isso aqui não é uma coisa recreativa. Ah, William, mas eu ganhei. Já conheço gente, já ganhou. Aí você fala assim, mas você pôs na ponta do lápis? Que a pessoa, assim, ganhei R$1.000. Só que quanto que ela perdeu?
Ela perde 10, perde 20, perde 15, perde 30, perde 5, perde 50. Aí, às vezes, ganha 100, se empolga, depois perde mais isso, ganha, aí ganha, se empolga de novo. Mas se for na ponta do lápis, muito mais perde do que ganha. Tanto é que alguém acha que o dono da bet está tendo prejuízo? É simples, é só você responder. Não, o dono da bet está tendo lucro. Esse lucro vem de onde? Vem do bolso de quem joga. Simples assim, não estou aqui condenando quem joga. Pelo contrário, eu respeito, eu entendo o desespero de muitos. Né, a gente tem que criar meios, né, eu duvido que vá para frente, inclusive, de dificultar esse acesso. E eu já disse aqui e repito, eu sou radicalmente contra. Aí um dia alguém vem cá e fala, duvido que você nunca jogou. Não, nunca, nem baixei. Nada. Sou contra. Não gosto. E não é questão moral, não, de que quem joga é pior e quem não joga é melhor. Não, não é isso. Conheço pessoas que têm um coração maravilhoso que jogam, são caridosas, tá? E conheço pessoas que, não vale o saldo batizado, que não jogam. Então, não é questão moral de ser melhor, de ser pior, não é isso. A questão é que isso aqui tem trazido danos para as pessoas, pessoais, danos emocionais, coletivos, familiares, e né, é mais um ponto aí que você enriquece alguns poucos e vai empobrecendo aí milhões de brasileiros. Então, acho que não vai para frente esse projeto, não vai ter apoio, porque já ficou grande demais esse negócio de bet, é muita gente poderosa envolvida nisso, já tem seus tentáculos, seus lobbies, mas vale a tentativa, vale a iniciativa. Por isso e somente por isso aqui, nesse quesito, parabéns ao senador pela coragem, pelo menos, de apresentar, e mesmo que não dê em nada, vale por isso. Gente, eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente, valeu!